Oi turma, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a fazer buttercream e vamos aprender também bolo de altura dupla. Esse aqui deve ter uns 15 centímetros. E também tem a receita do macarrão feito com farinha de amendoim, que é legal para vocês treinarem em casa, para não ficar gastando farinha de amêndoas, que é cara. Então, para treinar em casa, façam com farinha de amendoim, tá bom? Beijo, tchau! Para iniciar o processo do macarrão, a gente deve misturar a farinha de amendoim ou a farinha de amêndoas junto com o glaçuca. Eles dois formam o TPT, quer dizer tanto por tanto. Então, são medidas iguais de ingredientes diferentes, tá? Então, aí vocês vão misturar eles dois. Vocês podem misturar com uma colher, com um garfo. E depois vocês vão peneirar essa mistura, tá? Para poder não ficar nenhum açúcar grande, nenhum pedaço grande de amendoim. Então, vocês vão passar essa mistura pela peneira. Para fazer o nosso merengue suíço, a gente vai colocar o açúcar na panela e vamos colocar a clara. A gente mistura eles fora do fogo e depois leva ao fogo até a gente chegar a 60 graus. Muito cuidado nessa hora para sua clara não cozinhar. Então, mistura fora do fogo. Se vocês quiserem, vocês podem também levar em banho-maria, porque é mais seguro, ela vai aquecer mais devagar. Então, quem não tiver tanta prática em fazer merengue, pode levar em banho-maria. Coloca num bowl, leva em banho-maria. E aí, quando chega a 60 graus, a gente vai começar a bater na batedeira. Vocês já vão notar que o merengue ele vai começar a ganhar consistência e mudar de textura e também mudar no visual. Então, quando ele estiver bem branquinho, estiver frio e estiver consistente, como vocês estão vendo aí agora na imagem, aí é o ponto certo de vocês pararem de bater, tá? Essa é a consistência certa. A gente levanta o batedor e ele faz um pico. Agora aqui a gente tem o nosso TPT de farinha de amendoim e glaçuca e a gente vai colocar uma parte do nosso merengue nessa farinha para umedecer. Primeiro a gente coloca uma parte, depois a gente coloca o restante. Esse processo a gente chama de macarronagem e a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer ele para que a gente não perca a nossa receita. Vai fazendo a mistura bem devagar, tá vendo? Vou lá embaixo, subo bem devagar, só para umedecer essa primeira parte da farinha. Se você quiser, você pode colorir seu macarrão. E aí aqui eu tô usando um corante em gel da Mix, na cor pink, mas pode ser qualquer cor. A gente também tem corante Dark Color, da Gran Chef, pode ser corante em pó também, tá? E aí você vai colocando aos pouquinhos o seu corante nessa mistura. Você também pode colorir o merengue, se você achar mais fácil, tá? Tanto faz, pode fazer das duas maneiras. Eu vou usar um pouquinho do rosa e vou usar também um pouquinho do marrom, porque eu quero um rosa mais fechado. Então, vou botar um pouquinho de marrom na minha mistura. Agora a gente termina de fazer a macarronagem. Você vê que eu dou uma leve pressionada na massa e vou lá embaixo pegar o que tá seco para misturar na parte úmida. Aqui eu dei uma aceleradinha no vídeo, mas esse processo você vai fazer bem devagar.
Depois de misturar a primeira parte do merengue, a gente vai colocar o restante do merengue e terminar de fazer a macarronagem. Agora a gente vai terminar a macarronagem. Observa o movimento que eu faço. Eu dou uma volta no bowl, misturo no meio. Dou uma volta no bowl, misturo no meio. E aí é assim que você tem que fazer essa macarronagem. Não pode também fazer isso com muita força ou muito rápido. Tem que ser devagar. Então vai lá misturando bem lentamente. Se você misturar demais, a sua massa vai ficar muito mole. E aí quando você pingar o macarrão, ele vai expandir, né? E não vai ficar bacana. Por isso que tem que ser devagar, para você ir sentindo a textura da massa até o ponto certo, tá? Pra gente saber se o ponto tá certo, a gente pode levantar um pouquinho e ó, ele tem que escorrer. Tá vendo que ele quebrou? Então não tá no ponto certo ainda. Você mexe mais um pouco, tá? Agora a gente vai verificar de novo se ele já tá no ponto certo. Ó, mexi mais algumas vezes, vou levantar a massa. Vou levantar a massa, ó. Agora ela deu uma escorrida, tá vendo? Um ponto de fita, ó, ela cai lentamente. Eu também uso como método para ver se a massa tá boa, rasgar a massa no meio. Então, você pode pegar uma colher, fazer uma linha na massa, no meio, e contar de 1 até 16. Se você chegar no número 16 e a massa já estiver unida no centro, é a hora de parar de mexer. Se você mexer demais, ela vai ficar mole, tá? Então aqui ainda falta um pouquinho, eu vou mexer mais um pouco. Agora aqui vou rasgar a massa de novo, vou usar a espátula mesmo. Tá vendo como que ela escorre rápido? É um sinal de que sua massa já tá boa, tá vendo? Ela se uniu muito rápido. E aí é hora de você parar. Pingar a massa do macarrão, a gente vai usar o bico perlê, tá? Esse bico perlê vai facilitar para moldar o macarrão e também a gente vai usar um tapete de silicone próprio para assar macarrão. Aqui você vai posicionar o bico no ângulo de 90 graus da superfície e você vai pressionar o saco, deixando a massa sair, tá? A gente geralmente conta de 1 até 3 para fazer os macarrões eles ficarem do tamanho certo. Mas você pode se guiar também para o tamanho de uma moeda. Tem alguns tapetinhos que já tem as marcações do macarrão, tá? Isso também facilita muito. Mas se você não tiver, dá para fazer no olho mesmo. E aí você pressiona, para de pressionar e puxa rapidamente, fazendo uma voltinha, para que ele não fique com uma ponta para o alto. Depois que você terminar de pingar, você vai dar umas batidas com a sua forma, o seu tabuleiro na bancada, para poder o ar que está preso nos macarrões sair. Se tiver algum arzinho, vai sair. Então você dá leves batidas com ele na bancada. E aí isso também vai fazer com que ele se espalhe. Tá vendo como que ele vai ficando mais lisinho em cima? Então essas batidas também facilitam para ele se espalhar. Feito isso, você vai levar ele para assar. O forno tem que estar de 100 a 130 graus. E essa é uma parte muito importante do macarrão, o forno. Então você vai ter que treinar até encontrar a temperatura ideal do seu forno. Os fornos convencionais, você pode botar
uma colher de pau no forno para que a temperatura dele não fique muito alta. Isso vai facilitar na hora de assar, mas você vai ter que testar mesmo. Depois de assado, deixe esfriar para depois tirar ele do tapete. Para fazer o buttercream, a gente vai utilizar 450 gramas de manteiga gelada, 225 gramas de açúcar e 90 gramas de clara. Nós vamos iniciar levando as claras e o açúcar na panela, no fogo ou em banho-maria, até que a gente atinja a temperatura de 65 graus. Depois que atingir os 65 graus, a gente vai levar nossas claras misturadas com açúcar para bater novamente, para a gente ter um merengue. A gente vai bater até que ele fique firme de novo. A gente vai notando aí no vídeo que ele começa meio amarelado e depois ele vai clareando, tá? Então é uma das características para você saber se o merengue tá dando certo, tá? A gente bate até quase esfriar ele, mais ou menos uns 27 graus, 25 graus, tá bom? Quando a gente atingir essas temperaturas, a gente vai começar a incorporar a nossa manteiga, tá? Ela tem que estar gelada, mas ela não precisa estar tão gelada. Então, você vai incorporando a manteiga aos poucos e deixando ela se misturar no merengue. Aqui a gente pode notar que o creme vai ficando mais consistente conforme a gente vai adicionando a manteiga. Você também pode parar um pouco a batedeira para fazer uma raspagem da lateral, tá? E depois iniciar de novo o batimento, incorporando o restante da manteiga. Você também pode ajudar com a espátula, passando na lateral, sem que o globo encoste na espátula, para ajudar a homogeneizar. Feito isso, o buttercream está pronto. Olha a textura dele, bem cremosa. Tem que estar bem cremoso, tá vendo? Ele está pronto para ser utilizado. Aqui eu vou usar de novo os dois corantes. Agora eu vou usar o rosa cereja com o marrom chocolate para fazer a cor que eu quero, que é um rosa meio nude. Então eu coloco um pouquinho do rosa e um pouquinho do corante marrom para obter essa cor que eu quero. E aí a gente inicia o batimento para fazer a mistura das cores. Depois de bater tudo, nosso buttercream já está pronto e colorido, pronto para ser usado. Como esse vídeo ele é específico para o buttercream e para o macarrão, eu não fiz um recheio específico, então eu usei o próprio buttercream para fazer a colagem dos andares. Mas você na sua casa pode fazer um recheio que tem no seu livro aqui da escola, qualquer recheio à base de leite condensado, um recheio firme, tá? Nosso bolo vai ter 15 centímetros de altura, mais ou menos. Então eu vou fazer um suporte para ele no centro. Esse suporte você pode usar para bolos de 15, 20 centímetros, que dá super certo. Aqui, pra gente ter uma estrutura, o nosso bolo não afundar, eu vou colocar um caninho. Esse caninho pega balão grosso, vou fazer uma marcação e vou cortar ele, tá? E aí eu vou fazer um suporte para os nossos bolos de cima, tá? É como se fosse um bolo de 2 andares, só que os bolos são do mesmo tamanho. Então você vai partir do mesmo princípio, tá? Então a gente vai colocar esses caninhos e vai colocar um suporte em cima deles para suportar o peso dos outros bolos.
Aqui eu vou passar um pouco do buttercream, pode ser recheio também, só para colar o suporte no bolo, tá? Esse suporte aqui, eu peguei o fundo de uma base de bolo e cortei, mas também vende no mercado bases de isopor. E aí a gente posiciona os bolos de cima e continua montando o bolo normal. Para nivelar esse bolo, eu coloquei o buttercream num saco de confeitar e a gente vai fazendo essa voltinha no bolo com cada camada, tá? Isso vai facilitar na hora da gente espatular o bolo. Agora a gente vai utilizar um alisador e a gente vai alisando esse bolo na lateral bem devagar. Você nota que ele tem muita porosidade, não tem problema, você vai alisar com muita calma e ele vai ficar lisinho. Para tirar um pouco da porosidade, na hora que você estiver batendo, você pode usar aquela raquete da batedeira. Ela vai tirar um pouco dessa porosidade. Eu não usei aqui, mas você pode fazer isso em casa. Aí você percebe que a gente vai alisando, ele vai tomando forma. A gente também pode molhar a espátula em água quente, porque como o nosso creme é com manteiga, a água quente vai fazer ele deslizar melhor. Então você também pode usar dessa técnica para alisar o seu bolo. Eu vou utilizar nesse bolo a água quente, mas você tem que secar a espátula que você for passar, tá? O raspador, a espátula, o que você for passar no bolo você tem que secar. Você não pode vir com a água quente e sair passando, senão vai desmanchar, tá? Nessa parte aqui, eu tô vindo com a espátula quente. E aí, olha a diferença que dá na hora de alisar. Ela desliza muito melhor com a espátula quente. Então, usem essa técnica que vai fazer muita diferença no bolo que tem o buttercream, tá? Aí eu usei um pouco em cima também, pra nivelar, pra ficar bem certinho. Aqui eu vou pegar um pouco do buttercream e vou colorir ele com rosa mais escuro para fazer o efeito que eu quero nesse bolo. Você pode colorir da cor que você quiser. Aqui eu coloquei o buttercream num saco de confeitar e vou fazer 2 linhas em cima só para manchar o bolo.
Com uma espátula, a gente vai fazendo esse movimento no bolo para ele ficar manchado, tá vendo? Eu tinha começado, só que o vídeo não gravou, então eu refiz aqui o movimento para vocês. Você pode fazer puxando para baixo, para cima, para onde você quiser. É um movimento meio aleatório mesmo, mais artístico, né? Aqui eu recheei o macarrão com o próprio buttercream, mas você pode fazer uma ganache saborizada, como vocês já aprenderam nos livros, para poder rechear o macarrão. É legal você conseguir casar os tamanhos do macarrão para ele ficar bem bonitinho. Aqui eu vou ensinar vocês a colorir os macarrons com o pó dourado. A gente vai usar essa solução alcoólica neutra. Vamos usar o corante em pó e nós vamos misturar os dois nesse potinho aqui, que é do borrifador, tá? Eu gosto de usar ele mais grossinho, não gosto de usar ele muito líquido, tá? Então, vocês também têm que fazer essa mistura aí na casa de vocês um pouquinho mais grossinha. E você encaixa no borrifador e a gente começa a borrifar os macarrons, tá? Você pode colorir de dourado, de rose gold, de prata, a cor que você quiser. Você pode deixar só um pouquinho colorido ou você pode colorir ele todo. Eu quis colorir ele todo para dar um contraste com o bolo. Você pode virar um pouco o macarrão assim também para colorir a parte de dentro dele, se você sentir dificuldade. E agora a gente vai posicionar os macarrões no bolo. Você pode colocar um pouco de buttercream também num saco de confeitar e intercalando. Você pode colocar flores, o que a sua imaginação mandar. Aqui eu peguei um pouco do nosso corante dourado e fui jogando no bolo de forma aleatória com a ajuda de um pincel para dar esse ar artístico nele. E é isso, nosso bolo está pronto de buttercream. Treinem bastante e mandem resultado para mim. Beijo!